A beleza salvará o mundo, inclusive você. Meu nome é Johannes Jansen. Eu sou professor de engenharia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pastor da Igreja Batista Central. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a beleza. Deus é um Deus que gosta da beleza, tanto é que quando ele deu, por exemplo, o projeto do tabernáculo, ele deu um projeto que ele chamou de belíssimo. Ele deu, por exemplo, o projeto para Moisés das vestes sacerdotais. No peito lá eles tinham um tecido maravilhoso, de 1 palmo por 1 palmo, com 12 pedras preciosas no peito, correntinhas de ouro, sendo usadas para que esse tecido pudesse ser segurado, e assim por diante. Poderíamos descrever aqui quase a manhã inteira a roupa que Deus projetou para o uso dos sacerdotes. Era uma roupa belíssima. A roupa era tão bela que diz o Talmud que quando o rei Assuero, lá no cativeiro, quis fazer um festão e quis colocar umas vestes belas, ele retirou do seu corpo a vestimenta de rei e pediu para colocarem nele as vestes sacerdotais que haviam sido levadas até o cativeiro. Deus não somente projetou belas vestes sacerdotais, mas dentro do tabernáculo também não tinha iluminação, não tinha janela dentro do tabernáculo. Então Deus projetou o candelabro, um instrumento, uma ferramenta belíssima para iluminação ali do lugar santo. O tabernáculo, então, tinha uma haste principal, as hastes secundárias, todas com aí flores de amêndoa e pétalas belíssimas, e daí, então, finalmente, digamos, a luz. E Deus disse que tudo isso era muito belo. Ora, pense uma vez, se Deus fez esse projeto belíssimo, por que ele o fez? Ele fez esse projeto belíssimo porque ele mesmo é belo. E isso nós vemos desde o início da criação, quando Deus projetou o mundo, quando Deus projetou essas belíssimas cataratas que nós encontramos na Islândia. Ele disse, muito bom. E quando ele diz muito bom, nós muitas vezes tendemos a interpretar esse muito bom sob um ponto de vista, às vezes, de engenharia. Eu sou engenheiro. Então, dizemos, olha, saiu tudo de acordo com o planejado, de acordo com o projeto. Mas esse muito bom é muito além disso. Esse muito bom quer dizer também que aquilo que Deus viu era belíssimo. É como ele se disse, fantástico, muito bonito aquilo tudo que eu criei. Ora, se Deus é o Deus belo e que por essa razão projeta coisas belas, tanto em sua criação, quanto em projetos, digamos, mais artificiais, feitos a partir da sua criação, então nós também deveríamos criar coisas belas, inclusive música bela. A beleza é objetiva. Você consegue imaginar, talvez, Moisés recebendo aquele projeto ali, o projeto das roupas sacerdotais, o projeto do candelabro, o projeto dos demais itens do tabernáculo. E aí, então, ele vai se encontrar com Deus e diz, Deus, vamos dar uma conversinha ali para fora do acampamento? E aí Deus diz, pois não, Moisés. Moisés diz, olha, o negócio é o seguinte, acho que não ficou muito bem essas pedras aqui, essas 12 pedras no peitoral do sacerdote. Acho que nós devemos fazer aqui também no formato triangular. O formato triangular acho que fica mais belo que esse formato que o Senhor escolheu. Consegue imaginar uma conversa como essa? Não, de forma nenhuma, porque se Deus é belo,
Se Deus, em sua essência, é belo, e aquilo que ele projeta é belo, então, se nós não achamos aquilo lá belo, é porque nós estamos em desarmonia com Deus. Se nós achamos feio aquilo que Deus acha belo, então tem um problema conosco. Nós estamos errados, tem um problema conosco. Se Deus acha algo feio e nós achamos belo, tem um problema conosco. Nós estamos errados nisso. A beleza é objetiva. Se Deus é belo e se Deus acha algo belo, ninguém pode achar aquilo lá feio e estar certo. Então, a beleza é objetiva. E nós sempre acreditamos nisso. Nós, na história cristã, sempre defendemos isso. E não somente nós, cristãos, mas a maioria dos filósofos, dos cientistas, na história do universo acreditaram nisso. Mas daí aconteceu algo que nós chamamos de iluminismo, onde Deus foi tirado de campo. E a beleza, consequentemente, também. Agora, a beleza deixou de ser objetiva e se tornou subjetiva. A beleza hoje está nos olhos de quem vê e não no objeto em si. Note que se aquele objeto, se as vestes sacerdotais são belas, elas são belas em si mesmas. Isso é uma propriedade intrínseca daquelas vestes sacerdotais. A beleza não está nos olhos de nós, nos olhos daquele quem vê aquele objeto, mas no objeto em si mesmo. Então, nós podemos dizer que, de fato, a beleza é objetiva. E quando isso foi abandonado, quando nós começamos a dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, aí tudo foi, tudo na arte começou a ficar esculhambado e feio. Cito alguns exemplos. Aqui nós temos Moisés, criado de uma forma maravilhosa por Michelangelo. Michelangelo gastou muito tempo esculpindo este Moisés. Olhe uma vez para os detalhes da sua barba, do pé, de sua vestimenta, dos seus músculos bem definidos. Uma coisa formidável. Dizem as más línguas que quando Michelangelo terminou de esculpir Moisés, ele achou que esse Moisés era tão vivo, mas tão vivo, que ele disse, até de forma meio irada, para Moisés: por que você não fala? Então, esta é uma obra de arte formidável, belíssima. Mas hoje nós temos aí nos museus espalhados pelo mundo arte como esta, onde uma simples pedra bruta de toneladas é colocada como uma obra de arte. E as pessoas ficam estupefatas com isso. Por que isso aconteceu? Porque Deus foi retirado do mundo. A beleza não foi mais considerada objetiva. Ou o que dizer da música? O Messias, composto por Handel de forma fantástica, salvo engano, em 24 dias de árduo trabalho, em que nós temos aí uma obra de centenas de páginas, que tem aí uma duração aproximada de 2 horas e meia, ou seja, uma obra belíssima, riquíssima. É uma obra que impactou diferentes pessoas. Então, nós temos, por um lado, um gênio, Handel, compondo esse Messias. Mas hoje, quando a arte foi considerada subjetiva, nós temos esse tal de magrinho aí, que vai lá em cima do palco e compõe obras na hora, e todas as pessoas aplaudem um artista como este. Quando a beleza é considerada subjetiva, nós chegamos neste ponto. O que dizer de quadros? Aqui nós temos Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém, pintado pelo famoso pintor protestante Rembrandt. E ele possui detalhes fantásticos, talvez você não consiga visualizar nesta apresentação, mas dá um Google aí depois,
e verifique os detalhes dessa obra, porque Jerusalém está em chamas ao fundo e as pessoas estão em desespero porque Deus está destruindo Jerusalém. Um quadro com muitos detalhes belíssimos, mas hoje nós temos Billy Brown fazendo o seu suco de tinta, bebendo esse suco e depois vomitando ele sobre quadros, e esses quadros são vendidos por milhares de dólares. A que ponto nós chegamos quando nós retiramos o padrão absoluto de beleza da arte? Este quadro, por exemplo, aí foi vendido por milhões e milhões de dólares, onde facilmente meu filho poderia simplesmente pintar esse quadro. Simplesmente pintar uma parte de azul e uma parte de amarelo. A este ponto nós chegamos, onde uma simples arte de criança é vendida como se fosse a arte mais belíssima e refinada que nós encontramos no mundo. Tem um professor de artes que costuma dar o seguinte problema para os seus alunos logo no início. Eles falam, olha, vocês podem dizer aí como Jackson Pollock fez a arte dele. Jackson Pollock é conhecido por pintar quadros simplesmente jogando tinta em cima dos quadros. E então, o professor de pintura, ele dá um segundo quadro, e ele diz, olha, esse é o quadro de Jackson Pollock. Me diga aí, como é que ele deve ter feito isso? Como é que ele deve ter feito esta pintura? E explique por que ela é uma pintura tão fantástica assim. E então os alunos começam a descrever, começam a analisar, disse isso, aquilo e tal, e finalmente, no termo da avaliação dos alunos, o professor diz, não, isso aí que vocês estão dizendo não faz sentido nenhum, porque isso aí é simplesmente o meu avental que eu uso para realizar minhas pinturas. O avental sujo, quando o avental sujo deste professor é confundido com a arte, com os quadros pintados por Jackson Pollock, é porque nós chegamos, de fato, no fundo do poço. Ora, todos nós sabemos de forma intuitiva que a beleza é objetiva. Ou o que você diria se no dia de meu aniversário de casamento eu convidasse minha esposa se chama Gislaine, e digo, Gislaine, vamos fazer algo especial para hoje. E eu então coloco uma venda nos olhos dela, coloco ela para dentro do carro, nós vamos comer num lugar belíssimo hoje. Nós vamos comer hoje num lugar fantástico. E então eu vou dirigindo meu carro, demora um pouquinho, mas finalmente eu chego no lixão de Campo Grande. Tiro minha esposa do carro, que nessa altura do campeonato já está sentindo o seu olfato de uma forma um pouco diferente. E então eu tiro as vendas dos seus olhos e então mostra, olha, esse lugar aqui é o lugar que eu considero mais belo de Campo Grande. Nós vamos ter hoje a nossa refeição aqui. Então, eu começo a tirar uma mesinha, as cadeiras e colocar os pratos em cima da mesa. O que você acha que minha esposa diria? O que você diria? Você está de brincadeira, Johannes. Esse lugar aí é muito feio. Ora, mas como você sabe que ele é feio? Ora, todos nós sabemos que esse lugar é feio. É um lugar feio. E se todos nós sabemos que esse lugar é feio, e reconhecemos que esse lugar é feio, então é porque existe a beleza objetiva. A beleza não está nos olhos de quem vê. Se eu respondesse para vocês, não, mas eu considero de fato que esse lugar é belíssimo, todos vocês diriam, você está louco, você está ficando louco, porque esse lugar, ele não é belo. Todos nós sabemos. Se a beleza não é objetiva, então, adeus críticos musicais. Para que nós vamos aprender música? Nós só fazemos tudo isso porque nós consideramos que a beleza seja
objetiva. Entretanto, hoje, nós mesmos, como cristãos, dizemos: a beleza está nos olhos de quem vê. Não poderíamos estar mais errados. Os primeiros cristãos nos chamariam de loucos. Chamariam que nós não compreendíamos nada do cristianismo se nós disséssemos palavras como esta. Há algumas implicações importantes aí. Se existe um Deus belo e se ele criou algo que ele chamou de belo, e a beleza é objetiva, isso quer dizer que você pode aprender aquilo que é belo. Você pode aprender aquilo que é belo. Ora, isso nós sabemos muito bem também, mas muitas vezes desprezamos. Por que você estuda um instrumento musical? Por que eu coloquei os meus filhos para aprender violino, violoncelo? Quando eles fazem os primeiros recitais dele, aquilo lá é belo? Não é. Ainda que nós valorizemos um progresso, um aprendizado deles, nós não consideramos aquilo lá belo. Mas quando o professor de música deles toca o violino belamente, nós ficamos babando, porque nós sabemos, isso é belo. Então, a razão pela qual nós estudamos música é simplesmente porque nós reconhecemos que existe um estado objetivo de beleza. Mas hoje nós dizemos muitas vezes que este estado não existe. Então, nós ouvimos qualquer tipo de música, ou nós fazemos qualquer tipo de música. Nós achamos que aquilo que existe no aprendizado de instrumentos musicais não existe também nos gêneros musicais. Ora, por que nós não poderíamos ter uma gradação nos gêneros musicais, assim como existe uma gradação no aprendizado de um instrumento musical? Sabe por que muitas vezes você não consegue considerar belo algum tipo de música? Porque você a vida inteira ouviu música feia e fez música feia. Isso acontece conosco em outras áreas. Digamos que você a vida inteira comeu McDonald's. A vida inteira você comeu Big Mac. Nunca comeu nada diferente. Você considera que aquilo seja o que há. Que esta é a comida boa. E aí, então, alguém diz para você, um médico diz para você, olha, você tem que parar de comer McDonald's, porque você vai ter muitos problemas de saúde. E então, quando você começa a comer saladas, legumes, é comida de fato que é boa. O que acontece no início? Você não gosta. Você não gosta. Por que você não gosta? Porque você se acostumou com aquilo que é ruim. E uma vez que você se acostumou com aquilo que é ruim, você não consegue apreciar aquilo que é belo. Você não aprendeu aquilo que é belo. Mas à medida que todos os dias você come a comida boa, vai chegar uma hora que você vai conseguir sentir o gosto dos diferentes tipos de legumes, de salada e etc. E vai chegar uma hora que você vai dizer, como eu pude no passado comer Big Mac? Talvez até eventualmente você coma um Big Mac. Mas é só como se fosse uma exceção mesmo. Porque você sabe que se continuamente você comer Big Mac, a sua vida será uma desgraça, um desastre. Assim também é na música. Na música, muitas vezes se considera música feia, aquela música que é bela simplesmente porque você aprendeu o errado. E o que você deve fazer no início? Você simplesmente vai lá e senta e ouve o Messias inteiro. Ouça todo dia, novamente, o Messias de Handel. Porque isso vai fazer com que chegue uma hora que você vá apreciar a beleza que lá existe. E com o tempo você vai dizer, como eu pude ouvir aquela música? Que coisa mais ridícula. Então, a primeira implicação é que você deve aprender aquilo que é belo. A segunda coisa importante é que você talvez deveria ser um cientista. Você deveria tentar estabelecer padrões para aquilo que é belo. Christopher Alexander,
Foi um grande cientista, um grande arquiteto e matemático. E ele, quando estava lá no início da sua caminhada, ele acreditava na objetividade da beleza na arquitetura, no planejamento urbano. Mas quando esteve lá no início da caminhada, ele começou a fazer entrevistas com pessoas para procurar descobrir padrões de beleza. Ele, inclusive, chama de padrões de linguagem, porque ele acreditava que a beleza, que a arquitetura comunicava. E as perguntas que ele fez foram as seguintes. Ele colocava 2 objetos na frente das pessoas. Digamos que, vamos fazer um certo exagero aqui, digamos que aqui tivesse, por um lado, um vaso muito bonito de flores, e, por outro lado, o seu tênis depois de ter jogado futebol, aquele chulé ridículo. Então, tinha esses 2 objetos na frente das pessoas. Eu estou aqui exagerando propositadamente, tá? Então, ele perguntou inicialmente para as pessoas o seguinte: qual objeto é mais atrativo? Sabe qual foi a resposta? 50%, mais ou menos de forma aleatória. É lógico que os objetos eram mais similares que aqueles que eu estou apresentando a vocês. A segunda pergunta: qual objeto você gostou mais e por que você gostou? De novo, mais ou menos 50% das pessoas escolheram cada um dos objetos. A terceira pergunta: qual objeto lhe deu o sentimento mais forte? De novo, mais ou menos 50%. Mas aí as perguntas começaram cada vez mais, ficarem mais importantes, mais fortes. E a quarta pergunta dizia o seguinte: qual objeto representa melhor o seu todo? Opa! Aqui, com qual objeto você desejaria passar a eternidade? E a sexta: qual desses objetos você ofereceria com maior satisfação para Deus? Sabe o que aconteceu? Conforme as perguntas foram indo do 1 ao 6, cada vez mais as pessoas começaram a responder o vaso de flores. Quando chegou na sexta pergunta, quase 100% das pessoas respondiam o vaso de flores. E isso com objetos muito mais similares que aqueles que eu estou mencionando aqui. E é através de um estudo como esse, Christopher Alexander começou a desenvolver padrões para aquilo que é belo. E ele escreveu, então, 2 livros e inúmeros artigos científicos para mostrar que existem padrões de beleza. E desenvolveu diferentes critérios para esses padrões de beleza. Sabe? Na música, nós precisamos de mais pessoas para fazer isso. Nós não temos. Precisamos de ter Christopher Alexanders na área de música, para que estabeleça esses tipos de padrões para aquilo que é belo. Bem, alguns padrões nós podemos, de forma intuitiva e usando a visão cristã, dizer que existem. Por exemplo, a riqueza. Deus gosta da riqueza. Se você olha para a riqueza de plantas que ele criou, com cores, formas diferentes, nenhuma exatamente igual. Se você olha para a riqueza de aves que ele criou, todas diferentes, ainda assim nós temos centenas e centenas delas, a criatividade, a riqueza de Deus. Então nós poderíamos dizer que Deus é um Deus que gosta de algo rico, que gosta da diversidade de formas, de intensidades, de cores. E então, quando numa brincadeira como aquela que nós encontramos na internet, nós colocamos aí uma composição de Beethoven do lado de um autor de música pop, nós claramente percebemos que a música de Beethoven é muito mais rica e, consequentemente, bela que a música pop. E isso pesquisadores de uma universidade espanhola descobriram. Eles pegaram quase 500 mil de músicas, quase 500 mil de músicas, não músicas cristãs, mas músicas que são encontradas aí no mundo, quase 500 mil de músicas dos últimos 50 anos, e usaram inteligência artificial. E sabe o que eles descobriram?
que a música está se tornando mais pobre, que a música está se tornando muito mais pobre e cada vez com um volume maior. O volume não é bem o tópico desta palestra, mas cada vez com volume maior e cada vez com variações melódicas mais pobres. Isso quer dizer o seguinte: quando Deus foi tirado, o belo foi retirado da música e ele se tornou mais pobre. A riqueza, eu diria, e com certeza é um padrão que nós deveríamos encontrar na música. Finalmente, essa beleza, quando você tem contato com algo que realmente é belo, isso deveria fazer você adorar a Deus. Note que se Deus é belo e a beleza aponta para Deus, então quando você cria algo belo, quando você cria uma casa bela, quando você cria uma música bela, quando você toca belamente uma música, quando você cria um objeto belo, quando você faz um trabalho de escola belo, quando você faz uma bela apresentação, tudo isso aponta para Deus. O oposto também é verdadeiro. Quando você faz algo feio, quando você faz uma apresentação feia de música, quando você faz um quadro feio, quando você faz um trabalho porcamente para a escola, aquilo lá não aponta para Deus, mas aponta para outro lugar. Porque a feiura tem também algum representante. Ou seja, quando você faz algo belo, ou observa algo belo, isso deveria fazer você adorar a Deus. Dizem as más línguas, talvez seja lenda, mas dizem as más línguas que quando o rei ouviu pela primeira vez a execução do Messias de Reta, e quando foi caminhando pelos diferentes capítulos ali do Messias, e foi chegando no ápice do Messias, e quando chega no grande aleluia, quando chega nesta parte, o rei ficou em pé, e o vizinho do rei chegou para ele: escuta, você está cansado de ficar sentado? A apresentação está demorando demais, por que você está em pé? Ele disse: não, eu não estou cansado de ficar sentado, não. Eu estou em pé porque eu estou diante de algo belíssimo. Eu estou diante do Rei dos Reis. Ele achava que, de fato, aquela música bela estava apontando para o rei, que não havia outra coisa que ele pudesse fazer naquele momento que não ficar em pé diante do Rei dos Reis. E aquele gesto do rei foi acompanhado por toda a plateia. E até hoje, este gesto, esta postura corporal é realizada. Ou seja, você assistir, observar, fazer música bela, deveria fazer você adorar a Deus. Por que você não ouve agora? Ou não pega o seu instrumento musical agora e toca belamente um pedaço de música e adora a Deus?